Diz o quê? Aquele discípulo a quem Jesus amava, o próprio João, que não quis inserir o seu nome aqui no Evangelho. E o João diz a Pedro: é o Senhor! E aí Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia se despido, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque não estavam diante deles, da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros, né? E ao saltarem na terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. É muito importante esse momento onde há brasas, peixe e pão, principalmente para Pedro, porque Pedro havia passado por um episódio muito triste, muito frustrante. A autoestima de Pedro estava lá embaixo. Pedro estava com a sua fé bastante abalada com aquele advento da negação de Jesus. O texto diz que Pedro, ao negar Jesus, ele estava num ambiente onde havia uma fogueira perto, certo? O cenário era esse, era frio e havia uma fogueira ali perto. É muito importante esse detalhe porque só vemos essa palavra grega para fogueira, para fogo, em 2 trechos da Bíblia. Esse que nós estamos lendo e aquele episódio onde Pedro negou a Jesus 3 vezes. E Jesus, ele chama Pedro, a atenção de Pedro. Jesus, aliás, prepara o cenário, prepara o ambiente de forma que guarde relação com aquele dia trágico que Pedro negou ao Cristo. O próprio Jesus faz questão de trazer isso. Uma brasazinha ali, uma fogueirinha, pão, não é isso? Peixes, elementos bastante comuns da caminhada com Jesus, não é? E ali Jesus faz essa ambientação justamente para trazer a memória de Pedro, para que Pedro retrocedesse, fosse mentalmente naquele episódio, mas que agora ele voltasse e percebesse e recebesse ali o perdão eterno, absoluto da parte de Deus. Pedro inconscientemente viu aquela fogueira, lembrou-se desses fatos tristes, mas naquele momento agora era algo completamente novo. Ali ele estava próximo de uma fogueira, mas não estava negando a Jesus. Ele estava próximo a uma fogueira, o ambiente era parecido com aquele ambiente da negação, mas agora, ao invés de negação, era perdão. Ao invés da traição, Jesus lhe proveu amor. Jesus deu um voto a Pedro. Jesus diz a Pedro: Pedro, você me traiu, mas eu te amo, Pedro. Jesus diz para Pedro: Pedro, você me negou 3 vezes, mas eu te amo. Pedro, você me negou diante das pessoas, eu avisei isso antes a você. Pedro, mas eu te amo. É o que Jesus diz para todos nós. Nós que de uma forma ou de outra, como já falamos, somos um Pedro. Nós de uma forma ou de outra, muitas vezes negamos a Jesus. Não necessariamente como Pedro negou o nome de Jesus diante daqueles algozes da guarda romana, mas muitas vezes negamos Jesus em nossos atos, aquilo que falamos que não devemos falar com o nosso semelhante, aquilo que deixamos de falar a quem precisa, de forma que nós, de uma forma ou de outra, nós negamos a Jesus. Isso é uma verdade, nós somos caídos, nós somos pecadores e pecamos porque somos pecadores. Mas, de outra forma, nunca podemos esquecer que Jesus sempre estará à nossa frente para nos perdoar, para dizer 1000 vezes, 1000, filho, eu te amo, filha, eu te amo, filho, eu te amo, filha, eu te amo. Se preciso for 1000 vezes, é o que Jesus tem para nós, assim como ele fez com Pedro naquele dia. Direcionou a cada um ali, aquele grupo, para pescar, lançar a rede do lado direito,
E após aquela pesca maravilhosa, ele convida aquele grupo que ele andara durante 3 anos, agora para ceiar. Agora era hora de ceia, era hora de comunhão, era hora de estar juntos, conversando. Essa é a comunhão que Deus quer fazer conosco, a cada dia de nossas vidas. Amém?